Olá, muito boa noite para você que está aqui com a gente, acompanhando esta transmissão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa nossa live sobre igreja e racismo. Melhor dizendo, racismo e igreja. E a gente vai estar na companhia de Arthur Dias Costa. Ele é teólogo, pastor batista, atualmente trabalha em Tabuleiro, Minas Gerais, licenciado e mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Arthur, ele tem a característica de amar todo tipo de história, sejam as histórias reais ou as histórias fantásticas. É curioso, é entusiasta da ciência e do bom senso e é casado com a Karen. Arthur, muito bem-vindo a essa nossa live sobre racismo e igreja nessa noite. O prazer é meu, Edson. Eu agradeço pelo convite, que foi feito. É um tema que eu particularmente não domino, mas eu tenho refletido muito, nos últimos tempos. E eu acho que foi, de certa forma, Deus me mostrando como que eu devo agora, talvez, focar nesse assunto e refletir mais. Eu acho que posso contribuir de alguma forma e fico feliz em poder contribuir daqui com vocês. Será um prazer. Que ótimo, Arthur. A gente que agradece a sua disponibilidade, a sua presença aqui e, com certeza, nós vamos aproveitar muito a sua experiência, aquilo que você também tem aprendido na companhia do Senhor, na sua vida, na sua trajetória acadêmica e também pastoral. Muito bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade entre nós. E eu queria começar lembrando que em 28 de agosto de 1963, também um pastor chamado Martin Luther King Jr., na cidade de Washington, nos Estados Unidos, ele fez um discurso que marcou a história. Esse pastor fez esse discurso, ficou conhecido por todos nós como Eu Tenho um Sonho. E eu queria ler com você um trechinho desse discurso, que diz o seguinte: Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em um país onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Hoje eu tenho um sonho. E, de certa forma, nós aqui também, fazendo esta live, compartilhando essa reflexão com vocês, todos que nos acompanham, temos um sonho. Um sonho de fazer a justiça brotar e a paz jorrar na nossa sociedade. E é diante do Deus que permite a realização de sonhos como esse que nós também queremos começar essa conversa. E por isso eu te convido, aí onde você está, a curvar em reverência a sua fronte e a fazermos uma oração, pedindo a direção de Deus sobre a nossa conversa, sobre a nossa reflexão, sobre as nossas perguntas e respostas e sobre a nossa postura de vida, depois que a gente ouvir essa conversa aqui hoje. Vamos orar? Amado Deus e Senhor, que somos gratos por esta noite e pela oportunidade de nos debruçarmos sobre o tema racismo e igreja. Clamamos para que o poder do Teu Espírito Santo nos permita uma reflexão profunda, uma conversão da mente, do coração, das atitudes, para que sejamos conforme a Tua vontade, nesta geração, em testemunho vivo do povo do Senhor que somos chamados a ser. Abençoa o Arthur, as palavras dos lábios dele, e abençoa cada um de nós que estamos juntos nesta live. Fica com a gente no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Nesta conversa com o Arthur Dias Costa, nós vamos refletir sobre como a fé cristã responde ao racismo e quais são as implicações dessa resposta para a vida da igreja e na sociedade dos nossos dias. Arthur, a palavra é sua, fique à vontade, estamos aqui para ouvir você. Obrigado mais uma vez, Edson, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Espero que seja realmente uma fala, um momento de reflexão para a gente acerca desse tema que tem ganhado aí as manchetes ultimamente, mas que é de longa data, principalmente no nosso país,
E, como eu tinha falado antes, não é um tema em que eu sou um exímio especialista, apesar da minha formação em ciências sociais. Eu tive, né, o contato com muita, né, teoria, né, sociológica, política a respeito desse tema, que é muito importante para se falar de qualquer coisa sobre Brasil, né, e sobre a sociedade brasileira. Mas é bom, eu gosto de salientar isso, porque isso também fala um pouco da minha trajetória, que eu coloco como dois momentos que foram muito paralelos assim da minha vida, que foi, primeiro, eu me descobrindo negro e eu me descobrindo racista. E aí o primeiro ponto é me descobrindo negro, né? Eu sou pardo, né? Minha mãe é preta, meu pai é branco, e desde pequeno, né, eu percebia que havia sim uma hierarquia entre as cores. Essa hierarquia ela era, ela era evidente em alguns momentos, né, e ficava muito saliente em outros assim. E é interessante porque, como né, eu sou pardo, eu me vejo nesse limbo, né, de milhões de brasileiros que também são pardos, são os mestiços, né, que é esse limbo de que você sofre o racismo em determinados contextos, né? Então, existem contextos que você talvez não vai sofrer o racismo que um preto sofre, e em outros contextos você vai sofrer, né? Essa nuance que existe principalmente no contexto brasileiro, aonde a gente não tem um contexto de segregação, por exemplo, que foi característico nos Estados Unidos ou na África do Sul, né? E nesse sentido, na minha vida, eu vi que eu deixei de lado esse tema, apesar de ser um tema que eu entrei em contato, né, como disse, na minha formação, e que, é claro, eu fui acompanhando isso e refletindo sobre isso, e sabia da existência do problema do racismo, mas ao longo da minha trajetória eu fui sofrendo o racismo, né? Eu fui sofrendo na pele a dor dessa distinção social, dessa hierarquização das cores, né? E tive momentos muito, né, muito fortes na minha vida que me marcaram muito por conta disso, né? E alguns momentos da minha vida me marcaram, o que hoje me levou muita reflexão, foi quando eu mesmo me via querendo me embranquecer, né, ou me justificar, né, dentro dessa hierarquia. O que era fruto de uma falta de consciência mesmo e de uma valorização do que realmente, de ser negro, né, uma valorização de que é tão bom ser preto ou pardo como ser branco, né? Apesar de que o racismo ele diz que não, né? Hoje, né, mais consciente disso, eu trabalho numa cidade pequena e onde as pessoas ainda são muito conservadoras e muito fechadas às vezes para refletir sobre vários assuntos, né? E é muito comum ver as pessoas terem o medo de chamar alguém de preto, né? No sentido da cor. Não, aquela pessoa é preta, né? A minha mãe é uma mulher preta. Então, isso não é um xingamento, né? Então, as pessoas vão falando, não, mas fulano que é escurinha, moreninha, né? E você nota, né, esse medo de como que ser preto fosse um problema. Então, a minha trajetória foi fruto, né, de sofrer esse preconceito, né, dessa hierarquia de cor e ver como que essa hierarquia ela é real. E claro, para mim, né, que sou negro, isso era mais real ainda, né, era o que eu vivi na pele, né? E hoje eu tenho talvez, né, eu brinco, né, que eu me embranquecei por conta do racismo brasileiro, em que quando você sobe de classe social e você, né, não tem alguns traços que talvez deixem você mais evidente como negro, como seus traços afro-brasileiros, né, você talvez é embranquiçado aos olhos das pessoas. Que eu tinha cabelo black, né, black power, né, eu gostava, amava o meu cabelo e tal, e era muito mais pobre do que eu sou hoje. E eu brinco, né, que fui embranquiçado por conta disso, que no Brasil o racismo ele também tem uma questão de classe, né? O dinheiro ele conta muito, ele está muito atrelado à raça no Brasil.
Então, acaba que eu vendo essa minha trajetória me fez refletir muito, né, sobre essa questão racial, mas eu era displicente a respeito disso. Foi quando eu me descobri extremamente racista. E foi um processo mesmo de ver como que o racismo ele é uma questão cultural em que a gente é forjado, a gente é ensinado, né? E que essa questão ela se traduz em hábitos, muitas vezes inconscientes, em falas, muitas vezes inconscientes, em gostos, muitas vezes inconscientes. E eu fui descobrindo isso e fui desconstruindo, né? Refletindo sobre, transformando, trabalhando. E é claro, né? Como um servo de Deus, né, um cristão, como que o Espírito Santo foi muito importante nisso, de me ajudar a trabalhar isso, digerir isso na minha vivência como cristão mesmo, na minha vivência diária, né, com as pessoas, comigo mesmo, né, em me aceitar, em ter alegria por ser como eu sou, né. Então isso foi parte da minha caminhada, assim. Um momento muito marcante disso foi quando eu trabalhava com a escola bíblica dominical, eu trabalhava com crianças, eu gostava, né, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, e uma vez um menino negro, né, ele foi colorir, fazer um colorido na coisinha da escola bíblica dominical, e aí era para se desenhar, né, para se colorir na verdade, né, já tinha lá meio que um esboço, você poderia terminar e se fazer, né, porque era criação de Deus e você foi criado em mais semelhança de Deus. E aí eu notei que ele pegou o lápis, né, aquele rosa mais clarinho, né, e aí eu vi ele começando a colorir e eu falei, ei, você não acha legal, talvez você colorir com esse lápis aqui? Eu peguei um lápis marrom. E aí ele falou, olha aqui, olha para minha cor, olha para sua cor, não parece mais? E aí, né, era uma criança de 3, 4 anos, ela me falou, não, essa cor não é bonita. E isso dentro da igreja, né, dentro de uma salinha de escola bíblica dominical. E aí eu perguntei, poxa, mas você não acha, né? É a nossa cor é bonita, ela é linda, você não acha? Olha como é que você é bonito, olha como eu sou bonito, né? E aí ele ficou me olhando assim, sabe? Assustado, né? E aí ele não me respondeu, mas ele pegou o lápis marrom e se coloriu de marrom, né? Então, eu fiquei, né? Isso foi um momento muito marcante quando eu realmente vi isso, né? Olha, como que são essas coisas simples que a gente percebe como que tem essa consciência racista, né? E aí a gente precisa se perguntar o que é racismo no Brasil, que é essa distinção entre cores e que ela é um fenômeno histórico. Eu vou explorar isso mais à frente, mas muitas pessoas elas têm um problema em falar de racismo porque elas acabam levando a ideia de racismo para uma questão individual, né, da vontade da pessoa. A pessoa é racista porque ela quer, então ela é uma pessoa de péssimo caráter, né, porque ela conscientemente é racista. Ok, existem pessoas que conscientemente são racistas, né? A gente tem os supremacistas brancos, né? Os racistas, né? Conscientes e tudo mais. Mas, em geral, o racismo ele não se apresenta dessa forma, nessa figura, né? Ele tem essa ideia de ser algo inconsciente, serem hábitos que a gente foi formado neles e a gente nem se percebe que a gente tem essa ideia, esses pensamentos, essa concepção. E isso é fruto de uma história de quem é brasileiro. Muito disso, né, dentro do contexto brasileiro, é o legado da escravidão, que é basicamente a ideia de que o fato, né, de que durante 3 séculos, né, mais de 3 séculos, o povo, né, negro ele foi tratado como mercadoria, como mão de obra que era uma mercadoria utilizada para se gerar riqueza. Né? Então, esse legado histórico, né, da escravidão ele é muito importante no Brasil, porque ele coloca isso, o negro ele é uma mercadoria, ele não é um ser humano, ele é uma mercadoria. Então ele tem um valor, né, inferior ao do ser humano comum. Né? Não é à toa que na própria história da igreja, né, do cristianismo no Brasil, o debate
o primeiro debate de almas de povos não europeus foram com os índios, né? Os índios têm almas, mas o negro, não, ele não tinha alma, ele era mercadoria, né? Então ele não era passível de conversão, né? E isso se alastrou durante muito tempo. Não é à toa que os primeiros missionários norte-americanos que vieram para o Brasil e fundaram, né, na segunda leva evangélica, que fundaram igrejas como a Igreja Metodista, Batista, Presbiteriana, muitos deles tinham escravos negros, né? Então, esse rastro histórico, né, esse lastro histórico da escravidão, ele é muito forte para a formação dessa mentalidade, dessa cultura racista no Brasil. E isso não é algo que se apaga apenas com a força da sua vontade. Seria muito bom se fosse simplesmente assim, né? Mas assim como foi um processo histórico formado historicamente ao longo de um longo processo, tá? Você remover isso, desconstruir isso, também é um processo histórico daqui para frente. Consciente, obviamente, que também deve ser consciente nesse sentido, mas não é da noite para o dia, né? E, é claro, isso é um ponto, né? Como eu falei, existe uma relação muito forte no Brasil entre racismo e classe social. Né? Os pobres são, em sua maioria, negros. Né? E isso também é um ponto que eu vou falar mais para frente. Existem brancos pobres? Claro que existem. E eles sofrem também? Claro que sofrem. Eles só não sofrem por causa da sua cor. Em geral, né, os brancos pobres, eles sofrem por causa da pobreza, mas não sofrem também por conta da sua cor. Então, falar de racismo não é negar a dor alheia, né? Mas eu também sofri, eu também tive dificuldades. Ok, eu concordo plenamente que 90% da população brasileira tem sérias dificuldades, porque 90% da população brasileira vive da pobreza praticamente, enquanto 10% ganha, divide a maior parte da riqueza do Brasil. Né? Entretanto, a gente, dentro desses 90%, vamos ser mais otimistas, 80%, a gente tem estratificações de quem sofre mais ainda do que outros. Então, quando a gente fala de racismo, a gente não está negando o sofrimento das pessoas, que as pessoas sofrem, de forma alguma, muito pelo contrário. Mas é a gente saber que existem outros sofrimentos para além dos nossos, né? Incluindo essa questão do sofrimento, né, racial. E que no Brasil fez com que a população negra fosse a população mais excluída das riquezas produzidas pelo nosso país. Então, todo o sistema, né, colonial brasileiro, e depois entrando no Brasil República, ele foi feito com mão de obra escrava negra. Né? E isso é importante. A escravidão no Brasil foi uma escravidão completamente diferente da escravidão, por exemplo, que a gente tem na Bíblia, que foram feitas em outros momentos da história. Porque essa escravidão que a gente encontra nos outros momentos da história, elas não eram por conta da cor. Né? A escravidão que foi feita, né, dentro do imperialismo europeu, ela era uma escravidão relacionada à cor. Ser preto, né, ser negro, era praticamente a mesma coisa que ser escravo. Né? Então, havia essa relação, né, muito forte entre as duas coisas, escravidão e a cor. Então, isso torna, né, muito característico esse sistema econômico, político, social dentro do Brasil, né, dentro de outros contextos também, Estados Unidos, mas dentro do Brasil isso é muito forte. Né? O negro é mercadoria, isso foi durante muito tempo, e ele foi excluído da produção de riqueza. E essa exclusão, ela se deu... A prova mais clara disso foi quando, né, a princesa Isabel, né, ela assinou lá, libertando, né, os negros. O que a gente sabe que, né, não foi isso, né, os negros não contaram com essa boa vontade da princesa Isabel, foi uma baita pressão internacional para ela fazer isso, e, é claro, uma resistência interna do próprio população negra. Mas uma coisa importante nisso foi que, quando se declarou a independência dos negros, né, o fim da escravidão, né, legal no Brasil, esse fim ele não deu início a uma integração, né, da população negra dentro da sociedade brasileira. O que é isso? Era você tornar o escravo num profissional assalariado, né, e você integrar ele como parte, né,
como um cidadão. E aí um cidadão com os direitos políticos, com direitos sociais e tudo isso. Então, o negro, ele não foi integrado nessa sociedade que estava se formando, e muito pelo contrário, né? Ele foi deixado de lado como forma de exclusão. E aí você tem, por exemplo, uma política de imigração para o Brasil, em que preferia, né, povos europeus que vieram, e depois até os japoneses, e enquanto isso o negro ainda não conseguia se integrar à economia brasileira. Então, isso é uma construção histórica no Brasil, né? O negro sempre foi visto como algo ruim, né? E isso forja, né, isso que a gente chama de racismo, né? Então, não é apenas uma questão de mau caratismo, né? Mau caratismo é você saber que você é racista e continuar racista, mas, antes de tudo, é uma questão cultural, uma questão histórica, né? Então, eu acho que isso é um ponto de partida importante. E aí, um outro ponto são os dois extremos, que são extremamente danosos quando a gente fala sobre racismo. O primeiro deles é o negacionismo. O que é o negacionismo, né? É dizer que não existe racismo no Brasil. Não existe, isso é papo aí, sei lá, de petista, de progressista, sei lá quais os nomes que as pessoas dão, né, para essas coisas, não sei. Mas, sei lá, você pode chamar de qualquer coisa, de globalismo, não sei, uma invenção. Essa ideia, né, de que não existe, isso não existe no Brasil, não existe racismo, né? E aí, a pergunta que eu faço para as pessoas que partem desse negacionismo é o seguinte: ok, então se você acha que não tem racismo no Brasil, como é que você me explica o abismo social que existe entre negros e brancos, né? Porque, por exemplo, as melhores, mais bem remuneradas posições sociais são compostas majoritariamente por brancos. O legislativo também é basicamente por brancos, né? A gente nunca teve um presidente negro, né? O maior autor literário do Brasil, ele era negro, Machado de Assis, mas se você notar, eles branqueiam bastante as fotos dele. Então, como é que você me explica isso, né, de que os brancos nas pesquisas, eles sempre ganham mais do que os pardos e que os pretos? Como é que você me explica isso? Né? Porque se você dizer que não é o racismo, a sua explicação só vai ser racista. Vai ser que, sei lá, os brancos são mais inteligentes, são melhores, mais eficientes que os negros, e isso é extremamente racista. Então, esse negacionismo, ele dá um looping, né, que ele só reitera um pensamento racista, né? Então, esse negacionismo, ele geralmente ele é facilmente encurralado, né? Porque existem fatos empíricos que nos mostram uma realidade onde, sim, existe uma segregação racial gigante entre negros e brancos no Brasil. E a gente fala negros e brancos não porque não existam outras populações, mas porque são as populações majoritárias, tá? Existem indígenas, existem amarelos, né? Mas eles são populações minoritárias, existem judeus, né? Mas eles são populações minoritárias no Brasil, então a gente não trata disso exatamente por conta desse contraste, né? Então, esse negacionismo ele é muito ruim nesse sentido. E o outro, que é a patologização do racismo, que é você execrar quem é racista. Então, dizer assim, não, quem é racista é porque é um doente mental. Né? E aí você cai em outros preconceitos, que é o preconceito contra doentes, contra pessoas que têm, né, talvez, problemas mentais. Mas é você dizer que é uma doença, né? O racismo ele é uma doença, e não algo cultural. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você torna o racismo um tabu, porque ninguém vai querer se ver racista, porque vai se ver doente, né? Vai se ver alguém que a sociedade execra, né? E é claro, não estou dizendo que a gente tem que passar pano para o racismo e dizer que ok, né? Você ser racista é joia, mas não, é tratar como algo que é uma realidade que pode ser tratada, ela é uma realidade que a gente não quer, mas que ela deve ser tratada, ela pode ser tratada, e se reconhecer racista é o primeiro passo para isso. Então, você patologizar o racismo, ele é muito danoso para se falar de racismo, né? Isso entre outros assuntos, né? A questão, né, sexual,
dentro da igreja, né? E quando eu digo questão sexual, eu estou dizendo da questão sexual, por exemplo, da heterossexualidade. A gente pode parar por aí e existe uma patologização do adultério, uma patologização de determinados comportamentos que muitas vezes a gente sabe que existem e a gente não trabalha dentro da igreja. Mas dentro do racismo é um ponto, um extremo muito ruim, né? Você, de um lado, negar e do outro, né, patologizar, dizer que é uma doença. Né? É uma questão cultural, ela não é uma questão puramente individual, né? Quem nasce numa sociedade racista vai ser racista, né? A gente tem isso com Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles pecaram, então os filhos, obviamente, iriam pecar, né? É um argumento que pode, né, ser colocado, feito uma analogia entre, né, essas coisas. E aí eu gostaria, como cristão, né, de trabalhar duas doutrinas muito importantes para se falar de racismo. A primeira delas é a ideia da depravação total, né, e que nos ajuda a evitar o negacionismo, a evitar a patologização, né, que é, olha, todo mundo é pecador. O racismo, ele é pecado, porque Cristo, em Cristo não há distinção, né, de judeu ou grego, preto ou branco, indígena, amarelo, mulher ou homem. Então não há distinção perante Deus, somos todos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele pode ser branco, mas ele pode ser preto, ele pode ser indígena, ele pode ser amarelo, ele pode ser da cor que ele quiser, e isso continua sendo belo, continua espelhando, né, a beleza de Deus. Né? Mas todos nós, né, somos, em alguma medida, depravados, né? A depravação total da raça humana, todas as áreas da humanidade, elas foram atingidas pelo pecado. Nem tudo que nós fazemos é pecado, mas todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida foi atingido pelo pecado. E o racismo, ele entra nisso, né? Quando você é cristão, a primeira coisa que se espera de um cristão é que ele aceite a doutrina da depravação total, que é pecado, né? O pecado está aí, todos nós pecamos, né? E aí eu lembro de Romanos 3, que é, né, fulcral para essa doutrina, e de 1 João também, 1 João capítulo 1, versículo 8, que diz, quem não tem pecado é mentiroso, né? A palavra de Deus não está nele. Né? Então, se talvez, numa sociedade racista, se você diz que você não é racista, olha, talvez você esteja mentindo para você mesmo, talvez você esteja com os olhos fechados para um pecado que está arraigado, né, na sua vida e que talvez você precise trabalhar. Né? Então, isso é uma doutrina que eu acho que é essencial para se falar de racismo. Olha, racismo é pecado. E se é pecado, você pode estar cometendo. Não importa o quanto você acha que não, mas deixa o Espírito Santo sondar e provavelmente ele vai te mostrar se você é, que provavelmente você é, né? Dentro de uma sociedade racista, provavelmente você é. E uma outra doutrina é o esvaziamento de Cristo, né? Essa doutrina da kenosis que a gente fala, que é aquilo que Paulo fala em Filipenses 2, do versículo 5 a 8, em que Jesus, ele se esvaziou. Ele era Deus, mas ele não se viu como Deus, mas ele se esvaziou e se tornou ser humano, né, e se entregou por nós. Isso é muito interessante, né? Essa ideia do esvaziamento, porque Paulo diz, olha, assim tenham o mesmo pensamento de que Cristo teve, né? Ou seja, esse pensamento da humildade, do esvaziamento. E isso é importante para refletir sobre o racismo, porque isso quebra, né, as nossas resistências, quebra, né, as pedras que nós estamos nas mãos. Por quê? Porque Jesus nos chama a humildade. Uma postura de humildade é uma postura de abertura, né? Paulo está falando lá em Filipenses porque as pessoas estavam brigando, elas estavam discutindo umas com as outras, ninguém queria dizer que estava errado, ninguém queria assumir que poderia estar errado. Ele fala, tem o mesmo pensamento de Cristo, abaixem a bolinha e estejam sujeitos à ideia de que vocês sim podem estar errados e que mesmo que vocês estejam certos, vocês devem estar abertos ao próximo e devem tratar o próximo como superior a você. Né? Então, quando a gente fala de racismo, é importante falar desse esvaziamento, né? Porque a população negra ela se esvaziou até agora. Né? São mais de 300 anos de esvaziamento, de kenosis igual a Cristo, né? Onde eles estão sendo tratados, nós estamos sendo tratados como inferiores. Né? E aí, quando se fala de racismo, né, as pessoas pegam pedras nas mãos e isso não existe, esse assunto não sei do que. Então, opa, calma, meu amigo, vamos, né, nos esvaziar, vamos ouvir a dor, né, das pessoas que têm sofrido por conta dessas distinções.
Então, eu acho que é importante, essas duas doutrinas, né? A doutrina da depravação total e a doutrina do esvaziamento, elas são talvez muito úteis para os cristãos, talvez, refletirem mais sobre esse tema do racismo. E aí, como que o racismo ele impacta, né, a igreja, né? Primeiro, eu sei que existe um mito, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, que você falar de racismo e talvez falar de uma luta antirracista dentro da igreja vai dividir a igreja. Olha, como eu falo isso de forma polida, né? Isso é conto do vigário, né? Isso é uma fala muito cômoda de quem está inserido dentro da unidade da igreja. Mas se você pega alguém que é preto e foi excluído durante muito tempo do convívio da igreja, ele vai dizer, olha, essa unidade que você está falando, que falar de racismo pode quebrar nessa unidade aí, essa unidade nunca existiu, né? E eu falo, eu sou pastor batista, a primeira igreja batista foi construída com mão de obra escrava, e eles não podiam entrar dentro dela para adorar a Deus. Então, que unidade que a gente está falando? Né? É claro que depois eles puderam, né? A Igreja Batista foi uma das primeiras a receberem os negros e eles entrarem, né? Dentro disso, né? O Martin Luther King foi um grande pastor batista, né? Mas tirando meu orgulho batista, falar de racismo ataca a unidade da igreja é uma postura cômoda de quem nunca sofreu com as ranhuras da unidade da igreja. Né? A mesma coisa do judeu que estava lá, né? Lá na igreja de Éfeso, né? E esse judeu, ele estava cômodo porque ele sempre foi parte do povo de Deus. E aí ele fala assim, olha, Paulo, esse negócio de falar que os gentios, eles são como Israel, isso talvez, olha, não sei, talvez aí vai quebrar alguma coisa, né? E aí Paulo fala, não, eles têm os mesmos direitos dos judeus. E não existe nem Israel mais, a igreja é o novo povo de Israel. Então, assim, isso é um mito. É um mito. É a melhor forma de falar porque você dizer que é ok, então não existe ranhuras na igreja, não existe conflitos na igreja. Mentira, existem. Talvez você não veja porque você não está neles, né? Talvez porque você esteja por cima, né? Então é um pouco disso, né? Mas para além de uma ideia de luta, né? De uma disputa de interesses, eu acho que isso coloca à tona o pecado da comodidade, que é um pecado, né, que a igreja ela costuma passar muito a mão, né? Que é você estar cômodo numa zona de conforto e manter essa zona de conforto e não falar de nada de fora dela. Então, o racismo ele muitas vezes ele faz isso, né? Ele nos tira da nossa zona de conforto, né? Ele nos leva a lugares que talvez a gente não tenha desbravado e vai revelar coisas nossas, né? E aí eu falo, né? E eu falo isso realmente como objetivo de reflexão da gente pensar que a teologia, a grande parte da teologia que foi produzida até hoje, ela é branca. E eu não digo branca porque você tem que escrever lá, olha, isso daqui foi feito por um autor negro, né? Não nesse sentido, mas é no sentido de que os teólogos, em sua grande maioria, são brancos e eles ocupam socialmente posições dessa hierarquia social que o racismo impõe, né? Então, eles sempre estiveram no topo. Então, muito difícil, né, a gente ver teólogos negros, né, eles poderem entrar no hall, né, dos teólogos da igreja por conta disso, né, por conta que, historicamente, os brancos ocuparam essa posição de pensadores, né? Então, a teologia ela é branca nesse sentido. Né? Então, a gente pensar nisso e como é que isso impacta a igreja? Isso impacta principalmente a forma como a gente lê a Bíblia. Né? Pensar em Jesus quando você está lá orando, Senhor Jesus, e aí você na sua cabeça está olhando para um Senhor branco, né? Quase rosa de tão branco que ele de cabelos longos, né? Lisos e olhos azuis e aquele ar, né? De quase que um norueguês, assim. Não, Jesus, né, ele provavelmente era da minha cor e era árabe, né, tinha traços árabes muito marcados, mas isso de certa forma, apagado. Por quê? Porque toda a produção teológica e a produção artística, ela é branca,
né? E a gente faz isso, né? A gente traz para aquilo que é do nosso cotidiano. Fizeram isso, muitas vezes, com a Bíblia. Algo interessante, né? Uma das maiores rainhas, né, da Bíblia é negra, a rainha de Sabá. Ela é a rainha do povo Cush, da Etiópia, né? Provavelmente é ao que a maioria dos historiadores concorda, né? É uma rainha negra. E aí a gente, às vezes, não nota isso. É aí que é. Não é algo consciente de que não existem negros na Bíblia. Não é isso. É que eles não são lembrados. Eles não são lembrados. Por quê? Porque os teólogos brancos, eles veem branquitude. Então, eles enxergam tudo branco, né? É esse ponto de vista, né? Porque a teologia, ela é uma interpretação das escrituras, né? É uma interpretação feita na tradição da igreja, uma tradição feita com o poder do Espírito, mas os teólogos, eles partem do ponto de vista social deles, né? E o ponto de vista social deles é de um homem branco, né? Então isso influencia como nós olhamos a Bíblia, né? Nós lemos os textos, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto de partida para a gente pensar como que isso impacta a vida da igreja. Como que muitas vezes a gente simplesmente imagina as histórias bíblicas recheadas de brancos, e talvez tinham muito mais negros e árabes lá, né, do que brancos, né? Então é algo a se pensar. A gente pensa, por exemplo, nas posições de liderança da nossa igreja, né? Pastores negros, teólogos negros, né? Como que é difícil, né, de você encontrar... E isso por conta, né, desse contexto social, né? A gente vê que o racismo, ele é muito mais do que a nossa boa vontade, né? Então, é trazer isso à reflexão, né, de como que isso impacta muitas vezes as posições de liderança. E o último ponto é como agir, né, diante de todas essas perspectivas, né, de realmente conseguir discernir como é que o racismo, ele entra dentro da igreja, e ele está no mundo, ele está na nossa vida, ele está em nós. É como que a gente age. Olha, como eu comecei, eu me encontrei negro, né? Eu me descobri negro e descobri racista. E isso tem sido uma reflexão até aqui, vai continuar sendo, né, até o resto da minha vida, né? E eu acho que isso é uma reflexão constante, assim como nós refletimos, ou pelo menos um crente deveria, refletir sempre sobre os seus pecados, né? Deus, olha, hoje, né? O que o Senhor tem a dizer? Que o Espírito Santo me mostra os caminhos tortuosos que existem no meu coração, né? E colocar o racismo como uma possibilidade desses caminhos tortuosos, né? Então, acho que isso é parte, né, disso. Participar do sofrimento das pessoas negras. O Evangelho, ele o Evangelho de Cristo, ele sempre nos move a uma vida em direção ao sofrimento do próximo, né? Não importa qual o sofrimento. O Evangelho, ele nos leva a isso, porque Cristo fez isso, né? Ele saiu do como do céu, do seu trono, né, e foi até o sofrimento dos homens, e se tornou como os seres humanos, sofreu uma morte de cruz, né? Ele sofreu por causa do sofrimento dos homens com o pecado. O Evangelho, ele nos tira da comodidade, né? Toda vocação cristã é uma vocação em direção ao sofrimento, né? Queira você ou queira não. Se você pensa diferente, talvez você tenha que buscar outra religião, ou outra teologia, né? Existem teologias cristãs que não concordam com o que eu digo, mas biblicamente eu creio nisso, que o evangelho verdadeiro, ele nos leva em direção ao sofrimento. Inclua nisso o sofrimento das pessoas negras, né? Vá ao encontro delas, sente com elas, né? Converse com elas, torne-se, né, próximo delas, viva a dor delas, né? Não existe melhor forma de você saber o que uma pessoa passa que não seja estando com ela, né? Que é vivendo com ela, sofrendo com ela, né? Eu acho que a igreja, ela não deve fazer isso, ela é chamada por Jesus para fazer isso. Isso não é um sinal de boa vontade, isso é um sinal de obediência, né? Ir em direção à dor do povo negro. Isso é uma questão de obediência, não é uma questão de boa vontade, né? Então, é saber isso, como, né? E como que a gente faz isso? É simples, você não tem negros no seu círculo de amizades, procura lugares que tem, né? Em último caso, sabe o que você faz? Vai no movimento negro. Você não precisa concordar com tudo que eles pensam, você não precisa, né, entrar na mesma vibe deles, mas olha, chega lá e fala, olha, eu queria saber como é que vocês pensam, o que é. Eu quero saber da dor de vocês, para que eu possa orar por ela, para que se eu puder fazer alguma coisa mais prática,
eu posso fazer também, né? É realmente sair da zona de comodismo, é em direção, né, a isso, né? E ver no nosso dia a dia como que os negros, muitas vezes, eles estão muito mais presentes da nossa vida do que a gente imagina, né? Provavelmente os profissionais de serviços gerais que a gente encontra sempre são negros, né? Exatamente por esse abismo que eu já falei antes, né? Eles fazem parte da sua vida não seria a mesma sem eles. E o que você tem feito por eles? Você tem orado com eles, tem orado por eles, tem estado com eles, tem visto quais são as reivindicações deles, né? Então, é uma forma, né, fácil não digo fácil, mas é uma forma óbvia, né, presente ali de você fazer isso, né? E, por fim, eu noto muito o exemplo da minha vida, né? Eu sou negro pobre, vim de uma família muito simples, e foi a minha igreja, né, as minhas duas igrejas, a igreja dos meus pais, da qual eu fiz parte até os meus 18 anos, e a minha igreja em Juiz de Fora, que foi onde eu estudei, que pagaram o meu seminário. Né? E se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Né? Então, provavelmente, talvez um rapaz branco, talvez poderia ter condições, né, de arcar com o seminário. Eu não tinha. Né? E a igreja investiu em mim. Né? A igreja investiu em mim muito mais no seminário, porque eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro para me sustentar em Juiz de Fora, e vários finais de semana que o RU estava fechado, né, que é onde eu comia comida barata, os irmãos me levavam para casa para comer na casa deles. Por quê? Porque eles sabiam que eu não tinha dinheiro, sabia que eu já fiz jejum já de 4 dias, porque o RU estava fechado, eu não tinha um tostão no bolso, então eu esperava o domingo no culto, porque sabia que no culto o irmão ia me chamar para ir para casa dele almoçar, e aí ele me dava a marmita que eu ia comer na noite daquele dia, daquele domingo, né? E quebrando o jejum de dias, né? Eles me sustentaram assim, sabe? E com muito amor, com muito carinho me deram essa oportunidade, né? E hoje eu tenho essa oportunidade de ser pastor por conta deles, né? Então, a igreja pode fazer isso, né? E o poder do evangelho é esse, né? Esse poder do evangelho que os irmãos que fizeram isso por mim, talvez eles nem imaginem, né, que eles colaboraram com a luta contra o racismo, mas eles colaboraram. Porque o evangelho é isso, né? Ele rompe todas as barreiras que os seres humanos criam, né? Eu vejo isso na pessoa da minha mãe, uma mulher preta, pobre, né? Minha mãe é uma empregada doméstica, mas a minha mãe, desde que ela se converteu, ela é professora de escola bíblica dominical. Né? Como professora de escola bíblica dominical, ela deu aula para muitos magistrados, para médicos lá de Muriaé, para engenheiros, pessoas que tiveram aula com ela e que descobriram da palavra de Deus com ela. Né? Algo que humanamente, socialmente, na nossa sociedade brasileira seria inconcebível, né? Uma empregada doméstica ensinando um engenheiro, mas sim, ela estava lá ensinando da palavra de Deus e as pessoas respeitam ela, sabem dela. Por quê? Porque o evangelho proporciona isso, né? E eu me lembro, né, quando a minha mãe ela se tornou vice-moderadora da igreja e ela é vice-presidente da igreja, né? Ela é a líder leiga da igreja, uma mulher negra, pobre, preta, né? Então, olha como é que o evangelho empodera, né? Empoderou a minha mãe e deu a ela essa oportunidade, né? Essa figura de autoridade. Eu fico pensando, por exemplo, nas crianças negras que viam minha mãe lá na frente, regendo, dirigindo o culto, sabe? Olha, eu posso estar lá também, eu posso glorificar a Deus dessa forma também. Né? Então, isso é algo que é óbvio, né? O evangelho proporciona, né? E as igrejas elas têm que estar atentas a isso, se estamos fazendo isso, né? Se talvez nós não estamos fechando os olhos para esses abismos sociais, essas oportunidades que muitas vezes são impedidas por conta do racismo, se a igreja não está fechando os olhos para elas. Né? E talvez tenha um irmão que talvez foi chamado para a vocação ministerial, ou possa adorar a Deus ou glorificar a Deus em algum ministério, mas a gente não vê que por conta da sua cor, a sociedade talvez feche essa porta para ele dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Então, a gente ter essa perspectiva de que, olha, eu tenho que olhar para a dor do meu irmão negro, né? Eu sofro também, mas ele tem uma dor que por conta do pecado e por conta da sociedade racista o desvaloriza por conta da sua cor. E isso, como cristão, eu preciso estar lá. Né? Eu preciso sentar com ele, chorar com ele, e naquilo que eu posso fazer propiciar, né, uma oportunidade que talvez eu já tenha, eu tenho, né, eu tive, e que talvez ele, por conta disso, não teve. Né? Então, eu acho que o evangelho ele nos leva a isso, sabe? E é claro, eu não estou aqui pregando uma utopia aqui na Terra. A gente sabe que não vai ter problemas no céu,
Mas eu lembro, por exemplo, de um último caso, estou terminando, eu sei que meu tempo, né, já esgotou há muito tempo, peço perdão por isso, mas eu me lembro de um caso da minha mãe, quando ela estava como vice-moderadora da igreja, e eles tinham que mandar o pastor embora, né? A Igreja Batista tem isso, né? A Assembleia quem manda, e ela era a chefe, né, da Assembleia, do coisa, e nessas questões acaba que ela era presidente, né? Então ela tinha que não tomar essa decisão, mas ela tinha que coordenar essa decisão. E aí eu me lembro que na reunião que fizeram com o pastor, para poder falar com ele, toda a diretoria foi chamada. E só foi ela e meu pai na reunião, né? E meu pai era presidente do corpo diaconal, então foram os dois só. E aí ela conversou com o pastor, explicou a situação e ok, e tudo mais. E aí eu me lembro de duas coisas, né? Primeiro foi a minha mãe me contando essa história. Aí ela falou assim, Arthur, eu sei que o resto da diretoria não foi, porque é tudo um bando de homem machista, racista. Eles deixaram eu, que sou a preta pobre, lá para tomar a pior, né? E é isso, né? De certa forma, muito provavelmente foi isso, sim, né? A minha mãe não é boba, né? E eu lembro também que o pastor, quando ele saiu, as pessoas começaram, né, a ter aqueles burburinhos que sempre tem, né? Alguns irmãos não queriam que ele saísse, tudo mais, e aí começaram a falar mal da minha mãe. E aí eu me lembro do pastor chegar para todo mundo na rede social, ligou para fulano de tal e falou assim, olha, vocês podem falar de qualquer pessoa dentro dessa igreja, mas menos da Verônica e do Dejaí, porque eles foram o único com caráter a estar lá comigo, conversar comigo e ser sincero comigo, né? Então, como que o evangelho, né, ele permite isso, né? Aqui, como Martin Luther King falou, que as minhas filhas sejam julgadas pelo seu caráter e não pela sua cor. E o evangelho proporcionou a minha mãe ser julgada pelo caráter dela como serva de Deus, e não pela cor dela, não pela posição social dela, né? Então, é por isso que eu acho que o evangelho ele tem esse poder, né, de realmente destruir as grades, os grilhões e os conflitos que o racismo promove, né? Não vai ser não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário para todo aquele que professa fé em Cristo. É isso. Me perdoem pela prolongar, mas espero ter colaborado. Arthur, a gente que agradece, meu irmão, pela sua abertura, né, de contar da própria história, de contar da própria vida e também de tudo que você tem aprendido e tanto quer contribuir. A gente agradece demais e a gente tem algumas perguntas que foram já colocadas e enviadas para nós. Algumas chegaram pelo Instagram ao longo aí dos últimos dias. E você que está nos assistindo aqui ao vivo pode ainda mandar sua pergunta, o seu comentário. A gente quer conversar a partir delas. E, Arthur, eu quero já passar para essa fase das perguntas, já que você acabou de tomar água aí, já está renovado no Gogó. Vamos agora para uma pergunta que chegou pelo Instagram e a gente pode fazer uma sequência de duas, aí você responde para a gente dar uma dinâmica assim, pode ser? Pode ser. A Bárbara dos Santos mandou essa pergunta aqui para você, Arthur. Reconhecer o racismo no dia a dia e na estrutura da igreja ainda é um obstáculo? Essa foi a pergunta que a Bárbara dos Santos mandou para a gente via Instagram. E a Débora Vieira e a Alice Roque enviaram para a gente via Instagram e Facebook uma pergunta muito parecida que a gente vai compartilhar aqui agora também. A Débora perguntou como a Igreja Luterana, que é uma igreja bastante étnica alemã, pode participar da luta antirracista dentro da igreja. E a Alice perguntou como uma igreja de origem germânica pode ser relevante em um país miscigenado e plural. Tá com você, meu amigo. Tá, joia. Primeira pergunta, né? Reconhecer o racismo no dia a dia e na estrutura da igreja é um obstáculo? Sempre é. Se você não reconhece que o racismo existe, é aquela postura negacionista, né? Que eu disse. E ela é um obstáculo porque se você tem uma doença e não reconhece que você é doente, você não vai tratar. E se a gente não reconhece o racismo que ele existe, né, a gente não vai tratar. Então, reconhecer, tanto de assumir que ele existe, e tanto de reconhecer, de discernir, né, de ver aonde que ele está, em que ações, em que contextos, né, em que
instituições, né, em que estruturas, né, é muito importante. É muito importante. Então, fazer isso eu acho que o reconhecimento é o primeiro passo, né? Então, para a gente falar de qualquer coisa na luta contra o racismo, né? E a segunda pergunta, que é como a igreja luterana, que é uma igreja germânica, né, e, né, provavelmente de maioria branca, né, como ela pode ser relevante, né, em um país miscigenado e plural, e principalmente como é que ela pode tocar nesse sentido no racismo, eu acredito que o primeiro ponto é conscientizar-se sobre. Então, o que nós fazemos, né? As redes sociais, elas estão aí para nos provar isso. Você geralmente tem os seus gostos e as suas preferências. Geralmente essas preferências elas são moldadas, né, esses gostos eles são moldados culturalmente, então é moldado pelo contexto em que você foi criado, em que você se sente à vontade. Se nesse contexto, né, a negritude ela não faz parte, a melhor forma de você se conscientizar sobre é inserir a negritude para dentro do seu contexto, dos seus gostos, né, das suas perspectivas. Então, e hoje é muito fácil fazer isso, né? A gente tem 1 milhão de entrevistas com os pensadores negros, nós temos muitos livros negros, de autores, né, negros, nós temos manuais, né, antirracistas. Leia, você não precisa concordar com tudo, mas você vai se inteirar do que está sendo refletido ali, do que está sendo falado, do que está sendo reivindicado, né? As pessoas têm, às vezes, essa dificuldade, mas eu não concordo com 90% do que eu leio, mas eu leio muita coisa, né? Na minha graduação eu li vários e vários autores, eu não concordo com 80% deles, mas eu li. É importante você saber o lado, né? Reconhecer, né? E a melhor forma de você conhecer, se conscientizar em relação a essa questão da negritude, é isso, é inserir isso para dentro do seu contexto, inserir, né, vídeos de autores negros, inserir como que a beleza negra, né, a estética negra, figuras negras, né? Então, como é que tudo isso pode ser integrado? Isso pode fazer isso no cotidiano, dessa forma, né? Uma forma muito simples, né? Que hoje a gente tem essa possibilidade. A gente não depende mais do que a Rede Globo passa. Se bem que a Rede Globo também tem, né, tem refletido sobre essa questão racial nas suas coisas, mas a Rede Globo tem outras coisas também. Mas assim, você inserir isso dentro, né, da sua vida, do seu contexto. E como igreja, né, como instituição, é a igreja começar a realmente inserir isso para dentro da igreja. Então, assim, ok, nós estamos fazendo trabalhos, trabalhos sociais. Como marcamos a questão racial, né, dentro da igreja, né? Por exemplo, se é uma igreja de maioria branca, provavelmente as crianças dessa igreja vão crescer sem uma referência negra, né? Isso é muito ruim, né? Como que vocês fazem, né, para ter esse contato? Né? Então a igreja pensar nisso, existem formas de se fazer isso, né? De levar as crianças a bacanas e como elas são filhas de Deus também, ou seja, realmente trazer para dentro, né? Então acho que isso é uma forma de se pensar, né? Se a gente está fora, né, do contexto da negritude, traga a negritude para dentro do nosso contexto. Como eu disse, né, vá ao encontro da dor, se direcione ao encontro da dor, né? Espero ter respondido. Bom, Arthur, e conectando aí com essa sua reflexão sobre ir ao encontro da dor, a revista Ultimato, da última edição, agora de setembro, outubro de 2020, tratou do tema racismo. E um dos artigos dessa revista, dessa edição, é do pastor teólogo negro Ziel Machado, que é também historiador. E o artigo do Ziel é intitulado Por uma Teologia que Leve a Igreja à Tristeza segundo Deus. Você, ao longo da sua fala, pontuou que boa parte da teologia ela é branca, né? Ela herda os traços da nossa civilização, do nosso modo de pensar, do nosso discurso. E num dos trechos do artigo, Arthur, o Ziel pontua que o seguinte, abro aspas, um dos desafios que percebo para a teologia
é o do reencontro com a história. E ele continua: revisar as tentativas de mordaça que a igreja colocou na palavra de Deus, de forma irreverente tentou colocar no próprio Deus, fazendo com que, assim, haja uma teologia que ouve atentamente a Deus, mas que ouve atentamente aqueles que têm sido sujeitos desta história. No contexto, ele fala sobre a história dos tantos negros e negras que foram discriminados na trajetória brasileira e mundial. Arthur, como é que a gente pode fazer essa teologia que se aproxima, como você disse, do sofrimento alheio e, sobretudo, do sofrimento dos negros a partir do nosso cenário brasileiro de hoje? Uhum. Olha, a teologia, ela só vai deixar de ser branca quando ela permitir que outras vozes também falem. Eu sei que isso toca num ponto muito delicado, né, que os teólogos e os apologetas às vezes caem, né, nesse, ao meu ver, é um vício, né, pode se tornar facilmente um vício, que é a questão da heresia, né, de não respeitar talvez uma tradição e de né, quebrar a doutrina da igreja, a ortodoxia da igreja. Entretanto, eu acredito primeiro que existem inúmeros pensadores, né, teólogos, crentes, que refletem sobre a palavra de Deus e a ação de Deus na história e no mundo, que são sensatos e que podem colaborar muito com a teologia, com a história da igreja, né, com as doutrinas da igreja. E segundo, se você crê que Deus é quem trabalha, se você permite, né, esse diálogo maduro, o Espírito Santo vai conduzir isso. E ele vai conduzir, né, teólogos negros comprometidos com ele que falem também. Né? Então, esse medo, né, com a sã doutrina, muitas vezes eu acho ele injustificável. Ele só reitera um ponto de comodidade mesmo. Né? Talvez a palavra dominação seja forte. Então, podemos dizer de comodidade da teologia, dos teólogos brancos. Né? Então, eu acho que a teologia ela só vai, né, realmente refletir sobre isso quando ela vê pessoas que você percebe que são tementes ao Senhor, né, que tem uma vida com Deus e que em alguns pontos elas pensam diferente por conta de uma experiência de vida delas, por conta de que existem desafios, né, pecados que atingem ela, né, de forma diferente do que uma teologia branca, né, do que uma posição social branca, principalmente no Brasil. E eu digo principalmente no Brasil porque, como eu disse, nós vivemos um subimperialismo, né? Nós consumimos em geral uma teologia que é feita fora da nossa realidade brasileira em geral, e dentro dessa teologia lá, ela é branca. E aí, quando ela é trazida para o Brasil, ela é teólogos brancos. E aí, os próprios os teólogos negros dentro do país, eles se vivem em dois níveis, né, de domínio, né? Então, um domínio que é de uma teologia que é produzida lá fora por teólogos brancos e outra que é trazida para aqui para dentro por teólogos brancos dentro do Brasil. Então, assim, eu acho que nós precisamos refletir sobre isso e é isso, é trazer para a baila, né? Permitir que fale, permitir que expresse, né? Sem essa desculpa esfarrapada de que, não, isso é ousado demais. Né? Olha, às vezes o Espírito Santo ele é ousado mesmo, às vezes ele incomoda muito, né? Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E não adianta, não vai calar essa voz, né? A igreja pode talvez fazer de surda, mas quando o Espírito fala, ele vai falar, né? Então eu acho que isso também é uma esperança para os teólogos negros também, saber que o Espírito, quando ele vai falar, de um jeito ou de outro ele vai falar, né? E a nossa voz será ouvida. Então, acho que isso é um alerta, é uma recomendação, mas é também uma esperança para a gente.
Muito bom, muito bom. Se você ainda tem algum comentário ou pergunta e quer aproveitar, a gente já está encerrando, mas dá tempo de você enviar. Fique à vontade. É só digitar nos comentários que a gente posta aqui e conversa com o Arthur. Arthur, um outro aspecto também relacionado ao tema do racismo e que ficou muito flagrante para a gente nesses últimos anos tem a ver com as ondas migratórias, né? Sobretudo ondas migratórias que saem do Oriente Médio, do Norte, da África para o continente europeu. Nós vimos barreiras, sanções muito severas nos países europeus contra a imigração. E a mesma coisa acontecendo nas fronteiras do nosso Brasil, nas fronteiras dos Estados Unidos da América. E, de alguma forma, isso tem a ver com o racismo. Que resposta a igreja nesses lugares, né, no Brasil, na Europa, na América do Norte, ela poderia dar para essas ondas migratórias? Olha, a questão migratória, ela sim, ela está muito relacionada com o racismo, mas com uma forma de racismo distinta daquilo que a gente tem no Brasil. Né? O racismo no Brasil, né, principalmente em relação ao povo negro, né, porque existe também o racismo em relação aos povos indígenas, existe o racismo em relação aos povos asiáticos, né? Então, a gente tem que entender que eles são distintos, né? E que, por isso, eles têm formas diferentes. Por exemplo, se traduz muito na xenofobia, né? Por exemplo, o racismo, né? A xenofobia que existe entre turcos e gregos, por exemplo, né? Que você vai ter ali um embate, né? de ódio mesmo entre esses países. E você tem os casos mais pungentes, né? Por exemplo, a imigração do norte da África para países como a França, né? Como o Reino Unido, da própria Índia, né? Para o Reino Unido, a Inglaterra e outros lugares, os angolanos para moçambicanos e angolanos para Portugal, né? Espanha. Então, a questão migratória, ela está muito, sim, atrelada à ideia de um racismo, né, de um racismo étnico, né, de um racismo xenofóbico, né, e isso é diferente do racismo brasileiro, que é o racismo de cor, né, então é um racismo atrelado à pigmentação da pele mesmo, né, não é à toa que no Brasil a gente não se preocupa, né, quando vai ser racista, em qual é a ascendência do negro, né? Na verdade, isso foi apagado no Brasil. Os negros não sabem se eles são ascendentes dos povos bantus, dos iorubás, né? A gente não sabe porque os documentos que, né, quando foi trazido os negros da África, esses documentos foram apagados quando a princesa Isabel tornou lá ilegal a escravidão. Então, assim, é diferente, tá? É uma forma de racismo, mas é um racismo que torna contornos diferentes. E eu acho que a igreja, né, nesses contextos, ela tem um dilema muito grande também, que é esse dilema dos dilemas étnicos, né? Que é E aí eu acho que é um nacionalismo, né? O nacionalismo ele se torna uma religião, uma forma de religião. Isso está muito patente atualmente. Esses nacionalismos, eles estavam em stand-by, eles estavam meio que latentes, e agora eles estão ressurgindo com esse momento de crise atual, e isso é um desafio. Eu me lembro da minha esposa, ela foi para o leste europeu, né, passou um tempo lá na Sérvia, e eu me lembro dela contando que sérvios e croatas, né, e os albaneses, a questão da Albânia e de Kosovo, que eles estavam todos numa reunião lá de estudantes cristãos, e aí um cara levantou a bandeira da Albânia e o outro levantou a de Kosovo, pronto. Era todo mundo crente, mas os sérvios queriam matar a galera com a bandeira, né, de Kosovo e da Albânia. Né, e faltou muito pouco para partir para agressão mesmo. Então você vê que é uma situação muito espinhosa, muito delicada. Né? Então, é claro que, né, a gente tem esses extremos aqui no nosso país também com a questão racial, da negritude, claro, mas é diferente e é algo desafiador para a Europa, principalmente, para o continente africano, né? Então, eu acho que sim, vai ser um desafio. Engraçado que no Brasil a gente não tem tanto essa coisa, né, do ser brasileiro como, né, algo nacionalista. Para a gente é uma discussão talvez um tanto distante,
mas para quem já lidou com esses povos, sabe que isso é um problemaço, assim, que algo que a igreja vai ter que lidar e a igreja seja talvez um dos lugares onde isso vai ter que ser trabalhado e o evangelho vai ter que realmente operar para a reconciliação dos povos, literalmente, né? Que seja assim, né, meu irmão? Que seja assim. Amém. Arthur, novamente, só temos a te agradecer por essa conversa tão enriquecedora, por seu compartilhar tão sincero e tão pessoal, que deixou a gente, com certeza, mexido com o sopro do Espírito. Que Deus continue sendo generoso para com você e permita que todos aqueles que se encontrarem com você continuem sendo impactados pelo seu testemunho, pela sua vivência de fé e por tudo de bom que Deus faz através da sua vida. E eu queria chamar para a gente já ir encerrando a nossa conversa de hoje, a Débora Vieira, que vai fazer uma participação especial, compartilhando com a gente, Débora, um poema de um irmão nosso da fé, que é o Timóteo André. Correto, Débora? Sim, o Timóteo lá de Vitória. A gente estava conversando, né, sobre um poema dele para trazer. Ele é poeta e ilustrador. E eu encontrei uma dificuldade na hora de ler esses poemas, porque eles todos partiam muito da experiência dele, como um homem cristão negro. E aí eu até comentei com ele, só acho que vai ficar um pouco estranho se eu ler isso, né? Porque, né, olha aqui essa branqueza aqui toda. E aí eu conversei com o Timóteo e ele me chamou a atenção para um dos poemas, que é mais em terceira pessoa, né? Não está falando diretamente de uma experiência própria nesse caso, mas que é muito bom para a gente encerrar com essa perspectiva. Então, eu vou ler para a gente. Se chama O Sol Ainda Brilhará Sobre Nós. O sol ainda brilhará sobre nós, mesmo que essa noite fria pareça se estender por toda a eternidade, mesmo que pareça que sucumbe a carne e o I Have a Dream seja um discurso sem vida, empoeirado, mesmo que a esperança morra, mesmo que a vida pelas mãos escorra e a nossa humanidade nos seja assaltada. O sol, que é para todos, ainda brilhará sobre nós. O sol ainda brilhará sobre nós, e as manhãs serão tão sublimes, mergulhadas em um mar celeste alaranjado, porque o sol, feito Apolo no seu carro, cavalgará no firmamento, lançando raios de luz a todo lado, e emergindo todo o corpo existente na luz que abre a mente, para afirmar a existência da gente. O sol ainda brilhará sobre nós, e as mesas de todas as casas serão tão fartas de amor, mel e pão. Será partilha de alma, de vida e afeto. Será comungar da alegria e de estar perto. Será sublime momento de comunhão em todos, tão sublime como a do Filho e o Pai, porque o sol ainda brilha sobre nós, e a tarde não será tão tarde, pois brincaremos na rua até tarde, e dançaremos a dança dos corpos livres, como Davi diante da arca, que se despiu de sua pequena realeza por realeza maior, sem nenhuma opressão. Naquele dia não haverá guerra, separação de gênero, cor, nacionalidade ou terra, porque o sol brilhará sobre nós. Seremos tão brancos como o pleno branco, e tão negros como o mais sublime negro. Seremos tão homens e tão mulheres, seremos tão livres e tão rendidos ao sol. Seremos íntimos como jamais fomos. Tudo isso, meus amigos, porque o sol da justiça ainda brilhará sobre nós. Amém. Que seja assim sobre nós. E, Arthur, só para a gente recuperar aí ao longo da sua fala, muitas pessoas manifestaram agradecimento e interação. O Matheus Botelho deixou aí para você a mensagem de agradecimento. A Jane Tillman falou que era muita informação, se surpreendeu pelo fato de Machado de Assis ser negro e a Princesa Isabel não ser tão boazinha assim. É muito boa essa participação. O André Esquetino também participando com a gente. Que bom, André. A Karine
disse que representatividade importa. William Falcão, agradecendo por trazer essa reflexão tão importante. A Marli Medeiros também, pela oportunidade que a gente tem aqui. Cleusa Marian, agradecendo você. A Marli pedindo a bênção de Deus. Eufride, nossa Nina, compartilhando aí também um elogio a você. E Bárbara Munk, agradecendo pela oportunidade de refletir e dialogar sobre essa temática tão relevante e necessária. E eu agradeço a vocês que também estiveram com a gente nessa nossa primeira live. Teremos mais em breve e fique ligado nas nossas redes sociais para continuar com a gente, refletindo sobre temas de importância, de relevância para nós cristãos nos dias de hoje. E eu convido a você, Arthur, se possível, para conduzir um tempo de oração, agradecendo ao Senhor por esse momento que a gente teve de aprendizado, de conversa, e também, como pastor, abençoando a todos nós que até aqui temos acompanhado essa reflexão. Por favor. Claro. Vamos orar. Deus Santo Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de refletir sobre nossas vidas, sobre como temos, né, vivido e como que a tua palavra nos ajuda a discernir os problemas que nos rondam e que estão na nossa vida, no nosso cotidiano, Pai. Muitos desses problemas nos levam a desagradar ao Senhor e a perverter, né, a beleza da tua criação, a beleza da tua vontade, Pai. Hoje nós refletimos sobre esse problema do racismo e o Senhor sabe desse problema na sociedade brasileira e como que ele também atinge a tua igreja, Pai. E eu louvo ao Senhor, agradeço muito ao Senhor, feliz porque essa igreja, né, a igreja luterana, teve essa oportunidade, propiciou essa oportunidade a outras pessoas, de irmãos, né, e de outras pessoas que estejam assistindo, de poder pensar, refletir um pouco sobre esse pecado que aflige a tua igreja, mas também pensar como que o teu Espírito, ele sopra e nos leva a realmente renovar o nosso pensamento, o nosso entendimento, de forma que a gente possa agradar ao Senhor ainda mais. Né? Então, obrigado, Pai, obrigado que o Senhor derrame o teu Espírito sobre essa igreja, que o Senhor dê a eles a sabedoria que vem do Senhor para discernir, ó Pai, como que essa questão do racismo, ela tem afetado a tua igreja ali, naquele contexto, né, da igreja luterana, as outras pessoas que nos assistem também, que o Senhor ajude elas a amadurecer essa reflexão através realmente do fluir do teu Espírito, Pai, que sejamos levados mesmo, como igreja, como servos do Senhor, pelo teu Espírito em direção ao sofrimento dessas pessoas, a esse sofrimento causado por essa injustiça, ó Pai. E que esse sol, né, esse sol da justiça do Senhor, realmente brilhe sobre nós e a gente possa ver como que a reconciliação do teu evangelho, ela realmente tem reatado os laços, ela tem derrubado os muros, ela tem feito, ó Pai, pessoas que antes tinham determinados problemas a romperem com esses problemas, né? Essas distinções de cores, elas serem apagadas e prevalecer o amor em Cristo, Pai. Então, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua igreja, derrame o teu Espírito sobre ela, derrame o teu Espírito sobre cada um que separou esse momento, né, da sua vida para isso, e que seja o primeiro momento de muitos, ou um dos momentos de muitos, né, que realmente a tua igreja, baseada no amor de Cristo, né, nessa mesa de Jesus, que sempre está disposta a receber mais e mais aflitos, que ela venha realmente se abrir a esse problema, essa questão e essas pessoas que sofrem com essa questão, ó Pai. Que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, né? E ir em direção ao sofrimento daqueles que choram, ó Pai. No nome de Jesus, cuida da tua igreja, ó Pai. Cuida da tua igreja e continua fortalecendo ela e dando a ela o teu Espírito. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, Arthur, nós agradecemos a sua presença, a sua conversa, a tua disponibilidade, e da mesma forma, Débora, muito obrigado por trazer Timóteo André para esse encontro, e a gente compartilhou, né, o Instagram do Timóteo, está aí, para aqueles que se interessarem e quiserem conhecer um pouco mais
da obra desse poeta e desse irmão na fé que tanto reflete sobre esse tema que é racismo e igreja. A você que nos acompanhou, que ficou até aqui, nós desejamos uma excelente noite, agradecemos a sua companhia e fique ligado nas nossas redes sociais para que a gente continue participando e falando também junto de temas que importam a nós. E chegou mais comentário, viu? Tem também a participação do Osiel Marian. Obrigado, Arthur, pela reflexão e pelo desafio lançado. Temos muito para aprender e para fazer. A gente te agradece, a você que está com a gente, e a gente se despede desejando para vocês todos e todas uma ótima noite. Tchau, gente!